Otacilano silencioso. A Miriel resolveu compadecer. A Miriel é minha sócia. Sempre ela acha um jeitinho de... Então, filhotinha, vai dar um oi para as câmeras. Oi, Maguinha. Tudo bem? A Miriel resolveu fazer presença. Ela está passando aqui várias vezes na frente. Oi, Dudu. Então, estamos iniciando. Como é que foi as férias? Alguém tirou férias?
Às vezes a gente aproveita as férias para fazer um monte de outras coisas. Eu fiquei lendo que nem uma desesperada. Aliás, grande novidade, né? Eu estou sempre desesperada para ler. Então, a gente começa esse segundo semestre. A Magali também não conseguiu tirar férias, pelo jeito. A gente começa o segundo semestre falando sobre sensibilidade, né? Empatia. Olá, Verinha, tudo bem? Boa tarde. Então, a gente começa esse semestre falando sobre empatia, e junto com a empatia vem várias outras questões, né, importantes que se assemelham ou até elas se aceleram a partir da empatia, né? Então, no primeiro momento, eu acho que eu fiz uma busca na internet para ver assim o que tinha sobre empatia. Gente, eu não diria que é esclarecedor, porque, tipo assim, imaginem que eu sou uma pessoa que até agora a minha sensibilidade era nula. Eu era uma pessoa racional, uma pessoa muito cética e outras coisas assim. E muitas vezes eu me sinto, vou sair pela porta e me sinto meio que ameaçada. E aí, muitas vezes, eu posso me considerar uma pessoa introspectiva, né? Uma pessoa que não é dada à extroversão. E é por isso que eu me sinto dessa maneira. Pode ser que seja, e se for, eu acho que é um jeito de ser, né? E esse jeito de ser, muitas vezes, tem os seus motivos de ser, e acabam trazendo para a gente algumas questões, algumas características, né, diferenciadas da maioria, porque supostamente a maioria é extrovertida, tá? Mas quando a gente vai para um estudo do que seria a empatia, tem tantas definições, tem tantas questões, e nenhuma delas me parece realmente aprofundada, né? Vocês vão ver que eu citei alguns livros, algumas matérias, né? Oi, Vera, tudo bem? Estou recebendo várias coisinhas da nossa filha, sabe? Ela está conversando comigo agora bastante. Então, a gente vai fazendo um estudo do que seria a empatia, e se a gente vai para as buscas gerais, tem 50 mil caminhos para ir. Então, os caminhos mais fáceis que me vieram através da internet foram dois. Um deles, um marketing, ensinando eu a imitar as pessoas, tá? Então, eu imito as pessoas, e quando eu imito as pessoas, eu estou empatizando com elas, porque como se eu estivesse fazendo um efeito espelho, né? Bom, isso já vem lá, logo que Freud conseguiu entender um pouquinho sobre a mente, a primeira coisa, a primeira repercussão grandiosa que teve foi o marketing, né? O pessoal pegou tudo que o Freud estudou e transformou em marketing. Hoje em dia a gente é praticamente dirigido pelo marketing, né? Dizem a maioria. Pode ser que alguns não, mas eles aprenderam como fazer a gente correr atrás daquilo que eles acham que a gente deve correr. Essas são as pessoas que estudam marketing. E eu acho que eu não considero que as pessoas, no geral, elas são do mal, né? Então, a gente sempre tem que ver por que está sendo usado, para onde está sendo levado e tudo mais. Oi, Célia, tudo bem?
E então a gente vai aos pouquinhos entendendo assim, tá, mas tipo, eu nem entendi esta coisa e o marketing já dirige toda essa questão, é? É assim que funciona? Então, quer dizer, quem entende de marketing me puxa mais para lá ou me leva mais para cá? Pode ser que esteja acontecendo isso, tá? Mas pode ser que esteja acontecendo uma coisa mais natural, anterior a isso aí. A gente tem que considerar que nós somos nós ocidentais, né? Nós ocidentais somos bastante jovens, joviais ainda. Lá no Oriente, o pessoal lida com isso há mais tempo, né? Olha para essa questão com outro cuidado, com outro jeito. Ele considera que os orientais consideram que o nosso corpo ele é cheio de caminhos eletromagnéticos, né? Então, muito antes da gente descobrir o átomo aqui, lá na China, na Índia, o pessoal, tudo para eles era átomo, e a gente ainda estava lidando com a molécula, né? Então, assim, a gente está um pouquinho jovem nas interpretações. Então, eu fico pensando assim, do que tem agora aqui para nós, né, as pessoas em geral, está se percebendo que muitas pessoas estão ficando sensíveis, tá? Então, elas estão pressentindo coisas, elas estão intuindo coisas, elas estão se amedrontando, elas estão se escudando da vida, né? E até paralisando, né? Então, por isso que eu achei que nesse segundo semestre valeria a pena a gente ir trabalhando um pouquinho mais nesta questão empática, porque nós que já sabemos um pouco o que é empatia, né? O que é sensitividade, o que é sensibilidade, estamos há mais tempo nesse caminho, talvez tenhamos que ser os protagonistas que ajudam as pessoas a fazerem essa transição. Vocês já viram quanto que tem de gente atropelada pela própria sensibilidade, paralisada pela própria sensibilidade, sem saber exatamente o que está acontecendo? Tem sido uma constante nisso, né? As pessoas com síndrome de pânico, depressão, assustadas, ansiosas, né? E aí, muitas vezes tem a ver com o quê? Eu não me conheço direito e ainda estou com mínimas sensações que eu não poderia dizer se são minhas ou não. Quer dizer, isso se eu soubesse que eu sou uma pessoa empática, tá? Eu acho que tem um livro chamado A Síndrome de Copérnico, tá? Que quer dizer algo semelhante com... Está acontecendo uma coisa... Todo mundo está começando a perceber algumas coisas, mas há uma negação dessa percepção. Há uma negação, uma falta de aceitação disso que está acontecendo. Se a gente está pensando, né, vamos examinando assim, se a evolução da espécie parece que está indo numa direção de entender que não somos tão físicos assim, né? Que a matéria é uma composição energética, pode ser que, como na chamada que eu coloquei, nós não estejamos tão impermeáveis quanto gostaríamos, né? A gente gostaria muito de ser impermeável, mas parece que somos seres permeáveis. Permeáveis pela energia, permeáveis pela eletricidade, permeáveis pelo magnetismo e permeáveis, sabe-se lá mais que outras questões assim, né, permeiam a nossa condição, né? E aí o pessoal diz agora que a gente é permeável pela mente, é permeável, né? A força mental do outro interfere em mim, né? E aí? Será que é verdade? Será que não é?
como que funciona essas questões, né? Então, digamos que o pensamento alheio interfere no meu pensamento. Como que isso acontece? Eu não quero que isso aconteça. E adianta eu dizer que eu não quero, né? Não, não adianta, tá? Então, se não adianta, eu fico pensando assim, tá, mas eu sou um ser inteligente, né? Se eu tenho inteligência, inteligência deve me servir para alguma coisa. Então, como eu posso usar a minha inteligência para lidar com essa questão? Ah, bom, agora chegamos aqui, onde queríamos. Mas antes de chegar nessa condição, a gente também tem mais uma questão para ver. Como é que está a coisa aí fora? Como é que a gente compreendia isso? Como é que a gente via isso? Tá? Então, é isso que nós vamos explorar nesse semestre. Então, assim, tem algumas pessoas colaborando com nós no grupo, né? Das quintas. A Verinha Dias é uma colaboradora antiga, muito antiga, me acompanha faz muito tempo, me auxilia em várias dificuldades que eu tenho, e usa a sua influência para conseguir abrir caminhos, e eu agradeço muito a Verinha, tá? E graças a Deus hoje ela está presente com a gente aí. A Célia, que é uma conhecida de muito tempo, uma pessoa que estuda o curso de milagres há muito tempo, e é uma coisa que traz muita paz para as pessoas ao redor, né? Uma pessoa que tem esse poder da oração, esse gosto, né? Por uma vibração maior. Então, a Célia é uma pessoa que já está no nosso grupo há algum tempo e ela é uma criaturinha harmonizadora, né? A Fabiola Osório, que é com quem eu debato anos, muitos anos, assim, das coisas que eu captava por sensitividade, a Fabiola descobriu muitos livros que já explicavam aquilo que eu captava por sensibilidade, né? Então, ele me nutre muito de informações e está sempre se atualizando, sempre fazendo cursos, né? E também trabalha na área humanística. A Magali, que é terapeuta, né? E também está estudando o Eneagrama, a Fuzel, assim, né? Está preparando um cursinho, né? Uma introdução para as pessoas que quiserem começar a se conhecer um pouquinho melhor. A Silvia, que é uma pessoa com poder de oração que Deus nos livre, sabe? É uma pessoa, assim, que muito amável e muito doadora, muito querida de todo mundo, assim. Onde ela está por perto, a gente se sente bem. Essa é uma pessoa que a gente se sente bem. E está estudando algumas coisas sobre narcisismo, né? Todas essas pessoas colaboram com seus assuntos para aquilo que a gente está fazendo. Então, depois, se alguma delas quiser se pronunciar e dizer mais o que faz, em detalhe, por favor, não se acanhe, tá? Eu, que sou terapeuta há um grande tempo, eu trabalho com cosmologia e grande parte do que eu faço é baseado na minha capacidade empática. Eu sou uma sensitiva, né? Eu tenho visões, eu escuto, eu sinto, e trabalho com isso desde 1986, tá? Então, tem outras pessoas no grupo também, depois vocês, aos pouquinhos, vamos conversando sobre isso. Não sei se eu falei sobre todas, mas falei de algumas, e só para não usar tanto tempo assim, eu vou passando um pouquinho adiante, tá? Então, o que a gente está querendo ver? Empatia, possíveis causas de ansiedade na atualidade. Uma delas, a gente supõe que seja a questão empática, que ao mesmo tempo em que ela nos traz muitas vantagens, né,
ela também nos traz algumas interferências no processo quando eu sou alguém que não está, digamos que eu não esteja ainda, né, compreendendo exatamente as minhas funções. Então, por exemplo, eu não sei ainda muito bem qual é o meu propósito de vida, né, eu não sei exatamente para onde eu devo ir, eu estou sempre me apalpando, porque, tipo assim, eu tive que ganhar vida, né, gente? Você sabe que ganhar vida é complicado, né? Oi, Luísa, tudo bem? Então, assim, nessa correria que se faz, quando se chega aqui, nesta parte em que a nossa sensibilidade não pode mais ser relegada a segundo plano, né? A gente chega e diz, e agora o que eu faço? E qual é a pessoa que é confiável para eu poder falar sobre isso? E quem vai me dar pistas, né? Então, eu falei que tem duas versões, assim, que eu achei na internet quando eu vou procurar sobre empatia. Uma delas é esta que eu falei para vocês, que o marketing usa muito as questões empáticas, e outras questões é a questão religiosa, tá? Eu vou tirar o religioso da história e vou botar espiritual, tá? Vamos começar a usar uma palavrinha mais correta, assim, né? Então, assim, a gente vê que algumas filosofias de vida trabalharam mais com empatia, foram mais aproximadas nesta questão da empatia, tá? E, então, o que seria? Essas escolas iniciáticas sempre consideraram a empatia. Elas são escolas filosóficas, né? A gente considera a maçonaria, não sei o quê. Eu não vou saber dizer o nome de tudo, Rosa Cruz e outras questões aí que a gente pode até pesquisar e depois citar. Eu tenho até um quadrinho super bonitinho feito pelo Eudébio sobre as escolas iniciáticas que consideram a empatia como um meio de aprender mais, tá? Então, e aí tem algumas religiões, algumas filosofias de vida que são mais populares, tá? Então, por exemplo, o espiritismo, né, considerou muito, levou muito a sério essa pesquisa sobre a sensibilidade, né, sobre a interferência do não visível, do invisível no visível, né? Eu acho que a Umbanda é considerada uma religião, né? Então, a Umbanda considera muito a capacidade empática das pessoas, né? E aí a gente vem com algumas outras coisas que estão começando a elaborar essa situação toda em termos de filosofia de vida, em termos de religiosidade e agora, por último, em termos de ciência, tá? Porque agora a ciência resolveu também prestar atenção nisso. Eu acho que já prestava atenção há muito tempo, só que não era popular esse assunto, né? Começou a ser popular quando a gente começou a ver que, por exemplo, a Guerra Fria fazia aquele choque entre a Rússia e os Estados Unidos. E aí a Rússia começou a investir muito nesse padrão de sensitividade das pessoas e começou a usar isso de alguma forma. Os Estados Unidos logo percebeu que isso podia ser sério e começou a pesquisar também. Resultou de várias coisas. Hoje a gente tem tanta aparelhagem que dá para medir a sensibilidade da pessoa, né? E quando a pessoa está usando essa capacidade empática ou transmitindo telepaticamente alguma coisa, dá para medir no cérebro da pessoa que ela está apagando uma parte que seria a parte consciente dela, da vontade dela, e ela está fazendo uma transmissão, né? É uma coisa muito bonita, tem vários trabalhos já na internet mostrando esse tipo de coisa, tá? Então, meu corpo reage a essas interferências, mas reage. E às vezes eu estou me sentindo muito mal, e daqui a pouco
do nada fiquei bem. E aí, como é que é isso, assim, agora eu tô ficando louca, né? Que é a primeira coisa que as pessoas estão inventando, eu tô ficando maluca, sabe? Tem horas que eu sinto isso, aquilo, agora não sinto mais nada, sabe? Tipo assim, como assim? Eu tava com uma dor na perna horrível, agora não tô mais, né? Mas o que que houve? Eu vou ter que examinar minha perna, não é possível que agora tinha uma dor horrível na minha perna, agora não tem mais nenhuma, né? Então, são todas umas coisas acontecendo e que a gente está tentando ver, né? Achando questões. E caímos aonde? Caímos da capacidade empática, tá? E aí os médicos estão caindo, estão indo para esse lado também, né? Dizendo que é psicossomática, tipo, talvez a senhora está nervosa, não sei o que lá. Hoje em dia, graças a Deus, os médicos já nos ouvem, sabe? Já acham que a gente tem ou não tem uma coisa ou outra e já nos tratam como seres sensíveis que podem estar permeando alguma coisa, né? Então, o conhecimento popular traz algumas soluções, é aí que eu falei, né? Então, a gente tem, assim, na questão das religiões, tu precisa tomar um passe, né? Ou das filosofias também, tu precisa descarregar, tu precisa, alguma coisa assim tem que fazer, tá? E aí, todos nós vamos ter que fazer trabalhos, fazer passe, tomar passe e tudo mais? Como é que vai ser? Vai ter gente para dar passe em Deus, todo mundo aí, sabe? Ou a gente vai ter que aprender a lidar com essa capacidade empática para poder fazer algumas coisas que a gente quer e outras que a gente vai precisar fazer. Para mim, é mais ou menos como se fosse asepsia. Né? Durante muito tempo não se fazia nenhuma asepsia, né? O que a gente fazia? Não era preciso isso. A gente não devia gastar água, não devia gastar sabão, não devia, sabe? Não devia fazer nada disso, né? Aí, de repente, se percebeu que lavando as mãos frequentemente, não sei o que lá, diminuía isso, aquilo, aquele outro, né? E a gente ficou mais saudável. Então, hoje em dia, quando se trata de empatia, a gente vai ter que usar mais ou menos as mesmas questões da asepsia, tá? Então, o que seria asepsia? Como é que eu mantenho esse equilíbrio, né? Então, mais um campinho aí pra gente. É possível gerenciar sim. É possível, com algumas dicas, com alguns conhecimentos, e a gente vai ter que se considerar um corpo físico, com um campo mental, com um campo emocional e com um campo espiritual, porque hoje em dia já ninguém nega que a gente tem um campo espiritual, né? Então, vamos ao que é empatia. O pessoal diz que empatia é igual a sentir como a outra pessoa sente. E eu digo, não entre em pânico, né? Olha lá atrás, ó. Olha, não entre em pânico, tá? Tudo é gerenciável, tudo mesmo. Mas você muitas vezes vai saber como a outra pessoa se sente. Isto é empatia. Bom, e aí o pessoal vem, tá, gente, mas tipo assim, ó, aí tu tá sendo muito coração, né? Eu prefiro que a gente seja mais cérebro, mais mente, mais... Se você puder ser mais... Mas eu não aconselho, tá? Porque assim, tem que ver que as emoções... Vamos considerar que as emoções no corpo humano é água. Vocês sabem qual é a quantidade de água que tem no corpo humano, né? E vocês sabem a quantidade de água que tem na Terra também, né? Então, eu não recomendo que você resolva tirar das emoções do caminho e deixar somente o corpo físico, tá? Acho que você possivelmente vai conseguir algum tipo de problema se agir dessa maneira, tá? Então, assim, mas assim, eu sou uma pessoa que já entendeu que eu devo dirigir o meu inconsciente, o meu subconsciente, e ele me obedece.
É verdade. Acho muito bom fazer esse tipo de trabalho. Mas eu pensaria assim, ó, tem coisas que você pode interferir e comandar, mas tem coisas que você precisa entender o funcionamento para saber lidar direito com isso, tá? Não vai adiantar só querer dar ordens e comandos interiores para fazer isso, né? E aí a gente vê assim, nós temos... eu mando para a Vera Lúcia, tá? E para a Luísa um resuminho que eu fiz sobre o que eu ia falar hoje, tá? E aí tem uma quantidade de livros impressionante sobre a empatia, tá? E aí eu vou... E tem sobre a psicanálise também, sabe? Tem sobre a consciência emocional, que fala muito da empatia, a empatia assertiva, né? E muitos livros abordam como um poder que a gente tem, que o poder empático seria um poder que a gente possui, tá? Então, às vezes é difícil atualizar uma geração sobre um certo assunto, tá? E aí a gente opta por educar a próxima geração, né? Então seria bom entender o que estamos fazendo para trazer a aceitação da própria sensibilidade. Vejam só, olha o trabalho que a gente vai ter que fazer. Quando toda a ênfase anterior em educação, né, foi em incentivo à extroversão e à racionalidade, tá? Hoje em dia a gente está percebendo que essa extroversão acaba te deixando muito aberto, e tu ficando muito aberto, a sensação empática é ainda pior, né? Esse impacto é ainda pior. A pessoa nem vê o que pegou ela no caminho, né? Nem vê o que ela também pegou pelo caminho, né? Então, diminuir a extroversão e a racionalidade e investir um pouquinho na introspecção e no emocional, e emocionalidade, digamos assim, né? Então, a gente vai ver assim, ó, o que nós temos? Cinema, série, livros, né? Bastante livros foram escritos sobre o assunto. Então, eu estava vendo assim, tem vários filmes que a gente teve acesso, né? Minority Report, A Nova Lei, que era 3 sensitivos ficavam mergulhados na água e tinham visões, e essas visões eram canalizadas para uma tela, então se ficava sabendo quem ia cometer um crime mais adiante. Então existia uma polícia do futuro, né? Até o pessoal começar a manipular esse tipo de coisa, né? Que até aí era uma ciência maravilhosa, etc, etc, que dava certo, mas de repente começou a ser manipulado. Mais ou menos como eu disse, Freud mal decifrou a mente, já foi criado o marketing, né? A gente, então, tem várias séries, por exemplo, O Vidente, tá? É baseada num livro chamado The Dead Zone, uma pessoa que está na zona morta, né? Então, uma pessoa sofreu um acidente, ficou nessa zona, quando ela voltou, ela tocava em alguém e ela sentia o que o outro estava sentindo. E se uma multidão tocasse nela, ela quase enlouquecia. Então, eu tentava evitar todo mundo para ela não sentir tudo que ela sentiria se ela tocasse todas as pessoas, né? Então, vocês lembram da Casa do Lago, quando o futuro e o presente meio que interferiam um no outro? A Casa dos Espíritos também. Então, assim, o Mistério da Libela, Alta Frequência, O Sexto Sentido, Os Outros, né? A Espera de um Milagre. Todos esses filmes estiveram aí à disposição da geração
pouquinho mais para trás, assim, né? E a gente tratou isso como se fosse diversão, suspense, etc, etc. A gente não aprofundou isso como uma coisa que fosse capaz de acontecer. Só que agora já está acontecendo, né? Com a gente. Já está acontecendo em massa, em grande quantidade. E aí a gente vê assim, o que alguns criadores fizeram? Eles se voltaram para os mais jovens. Então, assim, pegaram adolescentes ali naquela área e fizeram muito livro, muito filme, muita coisa, tipo, para chamar a atenção de que havia um pouco mais do que só aquilo que estava sendo ensinado com ênfase, né, para as próximas gerações, e tentou preparar. Então, a gente vê assim, Star Trek, o Guia do Mochileiro das Galáxias, a gente vê X-Men, né, aí, se a gente vai lá para o Oriente, vieram tantas coisas dizendo sobre os poderes especiais que as pessoas têm, né? Eu me lembro que tinha o Watchman também, que era todo de saber que as pessoas aos pouquinhos sofreriam influências de raios gama, raio não sei o que, raio não sei o que lá, e se transformariam, né? Apresentariam funções que não eram naturais, digamos assim, né? Então, a gente vai aí, até aí diz assim, tá, gente, tá. Sabe? Muito bem, não prestamos atenção, ou a nossa atenção foi desviada, não tínhamos como parar, então, agora que a gente está parando, agora que a gente está vendo, dá para observar as nossas funcionalidades, assim, sem levar susto o tempo inteiro? Um pouquinho de susto, talvez, para os mais assustados vai ter, mas tem como observar as funcionalidades e lidar com essas funcionalidades sem grandes problemas. Vocês sabem que eu trabalho com a cosmologia, e a cosmologia procura trazer para as pessoas uma chamada de atenção sobre as bases, tu precisa ter base, né? Então, por exemplo, assim, nesses tempos atuais agora, a gente percebe que está faltando minerais, a terra está muito lavada, né? Da última revolução que a terra teve, né? Muita chuva caiu, então a terra ficou muito lavada. Então, hoje em dia, para tu conseguir minerais que penetrem nos alimentos, a gente precisa comer coisas que estão enterradas na terra. Então, isso te traz chão, sabe? Isso te traz uma condição em que tu vai te sentir mais terra, menos permeável, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, assim, como eu sou muito sensitiva, eu sou água, 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 água e água, né? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com a minha alimentação. Eu tenho que procurar, eu, por exemplo, não posso comer muitos grãos, sabe? Eu fico, eu tenho a impressão que eu vou levantar voo, né? Porque eu não consigo aterrissar. É como se eu alimentasse só minha mente e não alimentasse meu corpo, tá? Pode ser que alguns de vocês se sintam assim, então eu recomendo que cuidem as comidas que estão sob a terra, encostadas na terra e aquelas que estão no ar. E balancear aquilo que vocês estão comendo, né? Faz equilibrar um pouquinho, tá bom? Então, assim, alguns comentários, alguém quer se pronunciar, a gente inventou uma moda nova, né? E do WhatsApp, então, se o pessoal quiser falar, pode mandar um recadinho de voz, e a gente vai fazer de conta que é um telefonema, tá? E aí a gente bota o que
Vamos ver aqui, que a Fafá mandou alguma coisa para nós, né? Sintomas, a Fabiola colocou. Alguns canalizadores estão confirmando que as ondas de plasma vindas das últimas erupções solares desde 26 de junho, acrescidas do pulso que chegou ontem do Sol Central, estão aumentando a frequência do núcleo da Terra. É ressonância de Schumann que ela está falando aqui, e provocando sintomas em muitos de nós, tá? E então ela diz assim que possivelmente essas energias causarão efeitos em nós até 12 de agosto, principalmente, né? Muita fadiga, lábios ressecados, olhos ressecados ou ardidos, né? Então, assim, muita coisa que pode acontecer no nosso corpo, né? E realmente, assim, ó, a gente recebeu, né, da NASA uma informação que o Sol estava com daqueles buracos, né, que emitem as radiações direto bem na direção da Terra, né, e que a gente já está recebendo isso, aliás, hoje, né, hoje é o dia, né. Então, assim, o invisível, né, está chegando até nós com um impacto que a gente não chegou a considerar. Como é que a gente vai fazer, gente? É assim, ó, a gente se sente um pouquinho sem pai e sem mãe, porque a gente acha que o governo devia isso, o governo devia aquilo, sabe? Mas os nossos governantes também não têm toda a sabedoria, né? E muitos deles não são cientistas. O incentivo à pesquisa, você sabe que no Brasil é um incentivo muito precário, né? O pessoal ainda não conseguiu entender a importância que existe na pesquisa e no trabalho científico, né? Então, a gente está fazendo um esforço, assim. Então, vocês podem ver que, de tudo que eu podia estar falando das religiões, que parece que foi quem mais investiu nessa questão, né? Na questão da empatia, eu tenho dado mais ênfase ao que é científico. Então, nos próximos encontros que a gente fizer, vocês vão ver que eu vou estar falando muito mais como se fosse o entendimento da ciência do que exatamente da religião, da religiosidade, tá? Então, assim, entendam que eu vou sempre fazer uma repartição, mais ou menos, de áreas, tá? Aquilo que a gente já tem da ciência, então eu vou colocar como físico, né? Conhecimento que já é físico, que já é escrito e tudo mais. Mas vocês têm que ver que a maioria das coisas que realmente foram divulgadas para o público estava na área da religião e das questões mais em linguagem acessível, né? A gente está enfrentando uma outra questão que eu considero muito chata, mas hoje em dia já entendi que a coisa não é simples, tá? A Verinha, por exemplo, tem um trabalho que ela divulgou e continua divulgando sobre um empata chamado Bruno Grunin, tá? E esse moço, quando quis falar o que sentia, o que ele fazia, o que ele via, ele foi parado pelo governo da Alemanha, tá? Que ele estava na Alemanha nessa época. Ele foi parado, ele foi proibido de se expressar, proibido de fazer um trabalho que ele fazia naturalmente, né? Então, se ele era um empata, as pessoas chegavam perto dele e ficavam curadas, foi proibido de curar, tá? Então, vamos ver assim, isso eu já estou falando lá para trás, né? A Verinha pode citar para nós que época é a do Bruno Grunin, que eu não me lembro, né? Não sei exatamente em que época que ele se manifestou lá na Alemanha.
Então, assim, ele teve 50 mil problemas, tá? Ele não podia usar uma linguagem comum, ele teve que inventar uma linguagem comum. Então, hoje, quando eu vejo assim, eu vejo que a psicanálise está usando um termo, por exemplo, assim, a gente fala na ciência de herança genética, tá bom? Propensões genéticas. Então, aos pouquinhos, se a gente vai para uma filosofia de vida chamada espiritismo, o pessoal diz assim, ó, isto é coisa de vidas passadas, tá? Então, assim, nos estudos mais atuais hoje da psicanálise, por exemplo, eles chegaram à conclusão de que existe uma influência, olha o nome, transgeracional, tá? Não sei se eles poderiam usar uma expressão tipo assim, ó, de pessoas que viveram no passado, né? Mas hoje em dia, ciência é considerado que uma pessoa está sob influência transgeracional, tá? E o que seria esse transgeracional? Não interessa se a pessoa viveu ou não viveu, se foi a mãe dela que viveu, se foi a avó dela que viveu, isso está se manifestando nela. Ela está com os mesmos sintomas de alguém que não é ela, mas que ela pensa que é ela. E ela diz, se eu sinto em mim, então sou eu. E aí a psicanálise considera que isso é transgeracional. Olha que interessante. Então, assim, são nomes diferenciados para coisas, eu vou dizer semelhantes, tá bom? Então, quando chegou a época do espiritismo, que eu acho que deve ser antes do Bruno Gröning, eles também tinham que cuidar os termos, porque eram proibidos de usar este ou aquele termo. Então, o Allan Kardec, por exemplo, teve que usar espiritismo em vez de espiritualismo, né? Tudo porque as pessoas da época censuram e impedem que haja uma linguagem coloquial para que qualquer um de nós entenda do que está se falando, tá? Então, assim, vou tentar juntar esses termos e essas coisas aí, vamos ir agregando conhecimento, né? E fazendo um novo dicionário, então, ideias semelhantes, digamos assim, né? A gente podia ir partilhando, né? Como transgeracionalidade, né? Terapias de vidas passadas, né? E outras questões, a astrologia kármica, né? Quando a gente fala lá do budismo, por exemplo, a gente fala de outra maneira, né? A gente fala também de como é que é aquela coisa assim que a gente capta os mestres ascensionados, né? Tem essa linguagem que a gente, tá me faltando a palavra, quem que me ajuda assim, ó? Sabe, como se a gente fizesse uma leitura de uma mente, tá me faltando essa palavra agora, não tô lembrando direitinho como dizer, como se houvesse uma mente coletiva que a gente faz essa captação, né? Tá, e aí a Magali citou bem as constelações familiares. Olha aqui, gente, por que o pessoal está considerando exatamente que a gente tem que prestar atenção na sensitividade, na sensibilidade? Porque eles descobriram que tudo é sistêmico, sabe? Então, sabe por que a psicanálise não pôde mais não falar sobre transgeracionalidade? Porque não dá para negar que tudo é sistêmico. Olha só. Né? Então, assim, tem essa outra pessoa que trabalha com constelações familiares, né, que chama muito a nossa atenção sobre a questão de que tudo é um sistema e que nós próprias, pessoas, somos um sistema, vários sistemas em uma só pessoa, né? Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema, e aí vai. Tá? Tem 50 mil sistemas e nós somos essa pessoa com todos esses sistemas, né? Então, o que acham desse assunto? Será que ele vai dar pano para manga? Eu acho que nesta vez eu tentei fazer uma abordagem super ampla de tudo que ela contém, mais ou menos assim, e aí na próxima semana nós vamos começar a especificar, né?
perguntas, sugestões, alguma coisinha aí? Manifestem-se. Então, gente, assim, ó, eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui, né? Por exemplo, eu fui para a Wikipédia e consegui, assim, algumas coisas sobre empatia. E ali eles dizem assim, que envolve 3 componentes: o afetivo, o cognitivo e os reguladores de emoção. O componente afetivo baseia-se na partilha e na compreensão de estados emocionais de outros, tá? Então, o componente afetivo baseia-se na partilha e na compreensão de estados emocionais de outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outra pessoa. E a regulação das emoções lida com o grau das respostas empáticas, tá? A empatia parte da perspectiva referencial de que é pessoal a ela. A empatia parte da perspectiva referencial que é pessoal a ela. Então, por exemplo, assim, ó, eu deixei para vocês um link de uma vivência minha, né? Não faça isso, Magari, não deixa fundir. Eu deixei uma experiência minha, né, que eu era uma pessoa católica, na época não praticante, eu estava fazendo, desenvolvi, o Padre Laura Trevisan começou a ensinar sobre o poder da mente, né, e eu amei aquilo, achei aquilo fascinante. Depois, quando eu cheguei em Porto Alegre, comecei a prestar atenção na Seiichi Noe, que também reforçava o mental das pessoas, que é uma filosofia de vida maravilhosa. Quem não conhece, olha, dá uma olhadinha que vale a pena, tá? Vale a pena, olha que Masaharu Taniguchi fez isso há tanto tempo, mas se tu olhar, ainda faz um sentido, ainda pega forte, assim, e a gente percebe o quanto que a gente está cometendo enganos, tanto no jeito que a gente se expressa, sabe? E que o nosso linguajar tem uma frequência, por exemplo, assim, né? Então, assim, eu citei o meu exemplo, que foi a primeira vez, eu estava com 31 anos, eu acho, aproximadamente, eu não tenho exatamente certeza mais, já se passou tanto tempo, e que eu participei de um grupo de crescimento, né, e em que eu percebi que eu era essa tal de empata, ou sensitiva, ou que não me... Depois a gente pode repartir isso aí, né? É telepata, é evidente, outras coisas, né? Então, assim, eu citei ali, botei o texto para vocês darem uma olhadinha, que para mim a coisa que me chamou mais atenção naquela época, vocês vejam, era 1986, eu acredito, aproximadamente, quando eu tive essa experiência. O pessoal já dizia assim, ó, o que está acontecendo é uma contaminação vibratória. Olha só, gente, 1986, contaminação vibratória, né, gente... Tá, hoje em dia a gente tem neurociência, tem várias ciências aí que já nos dizem assim, olha, já nos alertaram sobre isso, mas naquela época, olha, era duro de engolir, só que assim, eu não podia negar as evidências, tá? E aí eu tive que começar a lidar com isso. Então, assim, o que eu posso dizer assim, que na prática as pessoas lidam disso do jeito que lhe vem à cabeça. Olha como é que eu gerenciava a minha questão de ser empata sem saber. Eu entrava dentro de um livro, sabe? Eu
sabe, foco, 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 foco. Eu sou uma pessoa que tem muito foco, tá? Então, eu focava no livro e apagava tudo que estava ao redor. Porque não adiantava me queixar, gente. Se eu dizia para a mãe que eu vi um monstro, que passou por nós, né? Um monstro, entre aspas, né? A mãe pegava e dizia, tu para de inventar coisa e para de assustar os outros, tu para com isso, tá? Então, assim, eu não tinha apoio para lidar com isso, eu tive que descobrir um jeito. Então, hoje em dia, eu fico pensando quantas pessoas podem ser empáticas e elas estão se isolando, né? Ou desenvolvendo um certo jeito de viver de forma que elas não sintam tanto isso, para tirar ênfase, né? Então, elas criam um outro foco de atenção e deixam isso para lá. Ou então, elas fogem, tá? Vou virar autista, né? Vou sumir daqui, vou para o outro lado. Não vou mais prestar atenção em nada daqui, não vejo nada, não sinto nada, não sei o quê. Abdica das sensações, abdica dos sentimentos, né? Abdica da convivência. Então, tem muitos jeitinhos que o pessoal está fazendo. Então, assim, faltou ainda eu falar sobre a questão da música. A música pode nos ajudar muito a elevar nossa frequência, também a baixar nossa frequência. Então, assim, nessa semana, se vocês puderem observar que músicas estão ouvindo, né? O que está sendo a máxima de vocês, assim? O que vocês andam ouvindo mais? Então, por exemplo, vamos estender um pouquinho assim, o pessoal pode dizer, não escuto muita música, sabe? Tá, mas você olha filme, cada filme tem música, não sei se vocês sabem que filmes têm trilhas sonoras. As trilhas sonoras que vocês estão escutando, elas transmitem uma certa vibração. Então, por exemplo, assim, vocês já tentaram assistir um filme sem voz, apagar a voz, tirar totalmente o som? Metade dos filmes de suspense sem o som não são suspense, tá bom? Então, assim, a capacidade vibratória, né, do som, ela é muito intensa e ela incide sobre nós de várias maneiras. Não estamos falando de capacidade elétrica, nem capacidade magnética, né, que atualmente os pesquisadores descobriram, atualmente não, eles já sabem disso há muito tempo, mas só está sendo divulgado para nós há pouquíssimo tempo, que a força eletromagnética, ela sem som, sem nada, ela só influencia muito no corpo humano. Que o corpo humano tem muito magnetismo e eletricidade, né? Então, à medida que eu estou com... Aqui, no caso, eu estou com o computador, que está do meu lado, mais 2 celulares, mais o iPad, né? Então, digamos que eu estou com muito magnetismo na minha direção. Tem mais a TV, tem mais a net, né? Muita eletricidade e magnetismo em mim. Isso pode interferir no meu campo, né? Então, mas vamos deixar essa semana só para a gente pensar nas trilhas sonoras e naquilo que a gente ouve. Então, por exemplo, também o tom que a gente usa dentro de casa, né? Eu nem vou falar no serviço, porque no serviço é muito complicado para ficar analisando, mas dentro de casa, assim, como é que a gente se dirige um para o outro, né? Como é que a gente fala? A vibração da nossa fala chega até o outro com que retórica, com que sentido, com que sentimento, né? Então, assim, vamos observar isso essa semana, né? E aí, a semana que vem, a gente começa a falar sobre o assunto mais separadinho, mais em áreas, tá bom? A semana que vem eu pretendo falar para vocês assim, se nós nos considerarmos um ser sistêmico, tá? E eu não vou botar para lá de fora, tá bom? Para lá de dentro, né? Então, a nossa Constituição,
Então, a gente tem pelo menos 12 aspectos de personalidade. E cada um desses aspectos de personalidade é sensitivo à sua maneira, sabe? Sensitivo empata. Eu não vou usar a palavra sensitivo, porque sensitivo parece coisa de sentir, de pele, sim, tá? Empata à sua maneira, tem uma sensibilidade empática à sua maneira. E aí a gente vai meio que separar essas coisas e depois a gente entra nas questões de como é que a gente vai trabalhar uma coisa sem afetar a outra, ou quando ela afeta a outra, como é que a gente pode fazer, né? Então, gente, espero que o assunto desse semestre pareça interessante, eu acho ele muito interessante e necessário, né? Talvez até meio urgente para as pessoas que estão dando cabeçadas por aí sem saber o que é que nos está atrapalhando a vida, que está te deixando pesado, que está te trazendo confusão, né? E te tirando do teu eixo, coisa assim. Dá para ser? Então, não entre em pânico, tá bom? Vamos para a próxima semana. O assunto parece complicado, mas não é tanto assim. E é fácil de lidar. Um pouquinho trabalhoso no começo, tá? Mas é fácil de lidar. Então, tchau. Até a próxima.